Pessoal, faltam alguns minutinhos e eu gostaria aqui de contar para vocês uma pequena fábula. Nós estamos aqui hoje cantando e tocando a música espírita. Nosso propósito não é dar nenhum show, até porque temos pouca habilidade para esse processo, né? Mas é mesmo estar enfatizando o contexto da música espírita. E tem a fábula da música, não é? Da música espírita, da música no geral. E nós vamos ler para vocês no intuito de enfatizar a importância e do desejo de que essa ideia da música espírita possa se propagar, né, nas nossas consciências. Então, contando com o silêncio de todos e com a compreensão, a gente vai ler a fábula da música, que é assim: no princípio era silêncio no ser, mas os homens aprenderam a cantar e descobriram que isso era bom, e procuraram sublimar sua forma de expressão para alcançarem o Altíssimo. Então, benignamente, Deus os escutou e disse: faça-se a música. Num instante, as notas musicais ecoaram no espaço, enchendo seus espíritos. Pouco a pouco, sem se perceberem, os homens passaram a escutar uns aos outros. As necessidades do dia a dia compuseram harmonias e os levaram a cantar juntos, em um coro de vozes felizes que se ouviam pelos ares. E os homens viram que isso era bom. Entenderam que o canto era uma forma de oração. As suas vozes chegaram aos céus e comunicaram aos puros que estavam prontos para a boa nova. Então, Jesus, o compositor universal, complacente, se fez verbo e veio habitar entre eles, compondo para toda a humanidade sua canção crística. Desde então, a terra nunca mais foi a mesma. Ainda hoje pode ouvir sua voz na melodia do sermão da montanha. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O banquete está à mesa. Somos todos convidados para a ceia do Senhor. Sirvamo-nos das sintonias na taça das virtudes e alimentemo-nos das poesias no diapasão do Evangelho, para que a nossa nota fundamental também esteja escrita na partitura universal, onde cada um de nós é chamado a ocupar seu lugar nos coros celestiais. Essa música que eu vou tocar agora
de uma conhecida nossa, compositora espírita, chamada Márcia Delarete. A música chama Eterna Evolução. Nós já encaminhamos para o nosso momento final. Nós convidamos a todos para zerar os ânimos, né? Vamos cantar duas músicas mais tranquilas, já para facilitar a organização para isso. Amor.
Gostaria de agradecer a atenção de todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 25ª Semana Espírita de Divinópolis. E amanhã, aqui na Câmara, nós teremos a Elizabeth de Uberlândia com o tema Construindo a Paz, Promovendo a Vida em Família. E sábado, dando encerramento aí, a 25ª Semana Espírita, nós teremos o Simão Pedro de Patrocínio, com o tema A Contribuição do Espiritismo para a Sociedade Atual. Hoje o tema da nossa palestra da noite será o jovem perante a vida social, perspectivas e possibilidades. Quem vai falar para nós é o Vanduil Macedo Araújo Júnior. Ele é natural de Divinópolis, solteiro, e há 17 anos ele está no movimento espírita. Atualmente trabalha como professor de História e Geografia no primeiro grau da Escola A Vida. É uma escola que atende a crianças surdas. Trabalha também com Mocidade Espírita. Atualmente está na coordenação da Mocidade Herculano Pires, no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. E a noite de hoje está a cargo do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, que fica na Rua Esmeralda, 491, no bairro Niterói. As reuniões públicas são às quintas-feiras, a partir das 20 horas. E está a cargo também do GERCAM, Grupo Espírita Jerônimo Candim, que fica na Rua Honduras, número 820, no bairro Dona Rosa. As reuniões públicas são às quartas-feiras, a partir das 20 horas. E a evangelização é aos sábados, às 10 horas. E nós vamos dar início à noite de hoje, convidando o Evaldo para fazer a prece para nós.
Boa noite a todos. Nós estamos aqui aproveitando a oportunidade para estar divulgando ao mesmo tempo as atividades desenvolvidas no Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, localizado na rua Esmeralda 491, no bairro Niterói. É próximo ali do lado da Vila Vicentina. E é uma casa que desenvolve atividades semanais, os quintos e os horários. No domingo, a partir das 18 horas, há uma reunião de tratamento espiritual acompanhada logo após a reunião de desobsessão. Na segunda-feira, às 20 horas, há o estudo das obras básicas, mais precisamente o Livro dos Espíritos. Na terça-feira, há uma reunião de educação mediúnica. Na quarta, também há uma reunião de estudo das obras básicas. Na quinta-feira, a reunião pública. E na sexta, logo estará retornando a evangelização infantil. Então é uma grande obra que também contribui para que a doutrina espírita seja divulgada em nossa cidade. E nós convidamos a todos para poder estar participando lá também, assistindo, principalmente as palestras públicas que acontecem nas quintas-feiras, onde recebem expositores de todas as casas espíritas. Então queremos convidar todos para um dia estar fazendo uma visita nessa casa que tem desempenhado o seu papel com bastante qualidade e simplicidade. Então nós queremos convidar todos para nós podermos estar fazendo a nossa prece inicial e depois estar ouvindo o nosso companheiro Vanduil. E nós queremos, neste momento, solicitar a cada um aqui presente, a cada coração amigo, para cerrarmos os nossos olhos e nos desligarmos das nossas preocupações individuais, para melhor podermos entrar no clima que a noite nos proporciona, e principalmente pela importância e a grandiosidade de mais este evento, que representa para nós 25 anos consecutivos de Semanas Espíritas que se realizam no seio da nossa querida Divinópolis. Sem dúvida alguma, são 25 anos em que vários corações e mentes puderam estar abertos para receber a proposta consoladora, sobretudo no sentido de esclarecer, de consolar e de mostrar à nossa sociedade uma proposta diferenciada, uma proposta alicerçada no Cristo, em tudo aquilo que Ele vem trazer para cada um de nós, no sentido de mexer com as engrenagens íntimas dos nossos corações e nos solicitar a tão almejada transformação íntima. Que possamos, Jesus, aproveitar ao máximo cada palavra, cada sentido e cada orientação que está sendo trazida em todos os dias dessa semana, tão importante como roteiro para as nossas vidas e para a nossa existência. Por isso nós queremos agradecer a todos aqueles corações amigos, encarnados e desencarnados, envolvidos nessas mesmas diretrizes e que consolidam as bases e nos levam a esclarecer em que sentido deve caminhar uma nova sociedade que ergue diante dos nossos próprios olhos, fundamentados nos ensinamentos de Jesus. E agradecemos também a Deus e a Jesus pela oportunidade grandiosa que estamos tendo e pedimos aos queridos amigos espirituais que possam intuir o nosso expositor da noite para que melhor ele possa trazer o ensinamento condizente com as nossas verdadeiras necessidades espirituais. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade querida. Que assim seja. Vamos dar início à exposição da noite, recebendo aqui o nosso companheiro, amigo, já conhecido de alguns, Vanduil, que vai desenvolver para nós o tema O Jovem Perante a Vida Social, Perspectivas e Possibilidades.
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Muita paz e votos de real fraternidade para todos vocês. Quem está acompanhando aqui a Semana Espírita tem percebido a preocupação de estarmos aqui levantando reflexões que, por sua vez, possam nos dar direcionamento neste cotidiano social que se segue lá fora. Com toda certeza, não temos aqui, o querer de estar dando uma resposta, um ponto final, mas com toda certeza também dar uma resposta para esses conflitos que a nossa atual sociedade nos apresenta. E dentro deste tema geral, conflitos da sociedade atual na visão espírita, nós vamos aqui trabalhar o tema que nos foi destinado na noite de hoje: o jovem perante a vida social, perspectivas e possibilidades. E para, por sua vez, darmos uma resposta a este tema que nos é apresentado, nós vamos buscar este direcionamento, esta diretriz, dentro da proposta espírita, dentro das propostas legadas pelo Espiritismo, partindo-se do princípio que o Espiritismo fundamenta a sua diretriz sobre a moral cristã, sobre a moral de Jesus, já que a doutrina espírita é também a revivescência do cristianismo. Veja o termo que a gente utiliza: revivescência, tornar a reviver na essência aquela doutrina legada por Jesus. E quando nós trazemos aqui essa proposta de cristã, essa proposta de Jesus, não trazemos aqui como mais uma figuração religiosa ligada a esta ou aquela linha. Nós trazemos aqui também um Cristo, um Jesus pensador social, vivenciador dos conflitos sociais que, por sua vez, nós vivemos nos dias atuais. E é uma resposta que persiste há mais de 2000 anos e nos alcança ainda como uma incógnita. Nós vamos perceber na seguinte passagem essa preocupação do Cristo em estar trazendo para nós uma resposta aos conflitos que a nossa sociedade apresenta. Vejam bem essa passagem em João, capítulo 18, versículo 33 a 36. Tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Vejam que interessante. Nós percebemos aqui o diferencial de duas realezas, o diferencial de dois reinos. E eu iria mais longe, trazendo aqui para o nosso vocabulário, o diferencial entre duas propostas de sociedade. Nós temos uma proposta de Jesus, chegando até aqui e encontrando o reino dos homens, e nos trazendo a mensagem de um reino de paz, de amor e de harmonia. Mas mesmo assim, ele é rechaçado e entregue a Pilatos para dar fim, que de todos nós já conhecemos,
no Evangelho. Mas o que nós vamos perceber aqui é esses dois reinos. Um reino apresentado pelo Cristo e um reino aqui encontrado por Ele, o reino dos homens, que na realidade é esta sociedade dos conflitos, é esta nossa sociedade de conflitos. Vamos dar uma paradinha aqui e começar a refletir sobre essa nossa atual sociedade, sobre esse nosso reino dos homens aqui. Sem entrar em detalhes, nós vamos perceber que este reino é marcado por dificuldades, por problemáticas, por entraves, não é? Que de certa forma nos pressionam. Problemas, conflitos dos mais variados, desde ordem financeira, social, econômico, até de ordem emocional. Conflitos exteriores e conflitos interiores. Nossos medos, nossas inseguranças, que a todo momento, não é, estamos fugindo. Porque não conseguimos enfrentar no primeiro momento, então fugimos. São estas problemáticas que o mundo nos apresenta e que nós nos apresentamos a nós mesmos, enquanto pessoas, que vai, de certa forma, nos pressionar. É o reino dos homens. O reino dos homens é feito disso também. Mas tudo vai depender da forma como nós enxergamos esses problemas sociais, essas catástrofes que nos acolhem. Claro que não é fácil viver. É uma perda. É um problema emocional que você não consegue lidar com ele. São as mais variadas dificuldades. Mas então, nós vamos ver que tudo depende da forma como analisamos estas problemáticas. Tudo depende da forma como analisamos esses conflitos. Francisco Cândido Xavier, quando perguntado por um jornalista que perguntou a seguinte questão: Chico, por que o homem passa por tantos problemas? E Chico: vai, meu irmão, é o momento da promoção. É assim que acontece. Quando você está lá na sua indústria, quando você está lá no seu trabalho, o chefe te olha e vai subir você de cargo, o que ele te dá primeiro? Uma prova, um problema para você resolver. É a nossa prova para a gente ser promovido. Eu já contei aqui para muitos de vocês, mas vou contar de novo, porque eu acho que exemplifica demais isso que a gente está querendo dizer sobre os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É aquela história daquele famoso milionário que resolve fazer uma disputa lá na sua cidade. E esse milionário manda avisar a toda a cidade que ele vai encher uma piscina olímpica com um crocodilo enorme, um crocodilo africano. E aquela pessoa que pular na piscina, enfrentar o crocodilo e sair dela vivo, vai ganhar $1 milhão. Mas a história corre por toda a cidade. E no dia da disputa, o povo vai tudo para lá. Vai tudo lá na beirada da piscina. E vê lá aquela piscina enorme, e aquele crocodilo nadando para a direita e para a esquerda. E aí o pessoal começa a fazer aquela torcidinha. Quem é que vai pular? Quem é que não vai pular? Quem pula? Quem não pula? Quem pula? Quem não pula? E de repente, pula um sujeito na água. O sujeito nada para a direita, o sujeito nada para a esquerda, e o crocodilo atrás. Aí é o homem para cima, o crocodilo por baixo, o crocodilo por cima, o homem por baixo. E não é por acaso que a maior fase da nossa existência é a juventude, porque exige de nós preparo, exige de nós direcionamento. Mais do que direcionamento, mais do que educação alheia, é necessário também a autoeducação, é necessário também o autodirecionamento. Então é um momento da juventude crucial para nós refletirmos
lá nas cartas de Paulo, nós iremos ver a preocupação do apóstolo Paulo de Tarso com o jovem Timóteo, quando numa de suas primeiras cartas a Timóteo, irá dizer: Timóteo, meu filho, Deus abençoe a sua juventude e te guarde na oração e dentro dos bons sentimentos, dentro da boa conduta. É um momento de grande reflexão, o momento da juventude. Momento este que mereceu uma preocupação de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 385, quando ele irá indagar a espiritualidade maior, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. O que é esse conflito que existe, que é natural de toda a fase adolescente? Kardec indaga. De toda a juventude que está despontando. O que é esse rebuliço todo que existe ali? E ainda acrescenta, já desconfiado de qual seria a resposta, Kardec ainda pergunta: é que o espírito se modifica? E a resposta é que o espírito, sim, retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual é. Tal qual é. É o despertar, é o acordar dos vícios e também virtudes de existências pretéritas que agora vão se despontando, dando forma à sua verdadeira personalidade, à sua verdadeira forma de ser. Gente, isso é tão interessante, porque além de ser uma preocupação de Kardec, também é algo, ao qual os psicólogos, sociólogos, antropólogos estão sempre discutindo. Essa mudança que se opera na adolescência, na juventude. E é até uma experiência de sala de aula, foi no mês passado, no mês atrasado, dando aulas sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu levei para dentro da sala um filme falando sobre Hitler. E foi ali um filme de 45 minutos, passei o filme, e ao final do filme eu perguntei para os alunos se havia alguma dúvida com relação ao filme. Aí alguns tinham dúvidas, com a questão econômica, com a questão histórica, o porquê da guerra. Mas o mais interessante foi a dúvida de um rapazinho, o Heleno. Ele virou para mim e disse assim: eu queria saber por que Hitler é mau. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Qualquer pergunta, menos essa. E não respondi, porque não dava para enrolar o aluno. Eu disse: então, olha, por que ele era mau? Por que ele era mau? Bem, eu não sei, mas eu posso procurar saber e te responder em uma próxima aula. Pode ser? Negociamos, chegamos a um acordo, ok. Mas eu fiquei curioso. Peguei o filme, levei para casa. Na hora que eu cheguei lá, coloquei o filme no DVD e falei assim: agora eu vou assistir. Por que dessa curiosidade? Gente, veja que interessante. Quando nós assistimos algo sobre o Hitler, ou falamos de Hitler, qual que é a figura que vem à nossa mente? Aquele homem de farda, bigodinho, com a mão para cima, matando uma multidão de judeus. Pois o diretor do filme, o danado, teve a sensibilidade de colocar uma foto do Hitler com 6 meses de idade, uma gracinha de bebê, rechonchudinha, olhinho preto, cabelinho cortado assim meio coquinho, camisolinha branca, o pai e a mãe do lado. E o mais interessante, ele ainda fechava a câmera lá, naquele olhar do Hitler, aquele olhar medroso, aquela coisa toda. Veja que interessante. Veja que interessante. É o mesmo espírito, mas se refletindo de formas diferentes. Um ele estava ali na infância. O outro, ele já havia dado forma total à sua personalidade e se extravasado da forma como era.
o nosso Adolf Hitler. E quando a gente fala Hitler, ou fala Mussolini, ou de Saddam Hussein, ou fala de Bin Laden, a gente pensa logo no assassino matando um monte de gente, mas não para pensar que aquele dito assassino também foi criança um dia, também teve família um dia, também passou por uma série de conflitos, por uma série de inseguranças, e que não conseguiu solucionar, e que não conseguiu resolver, e carregou aquilo. Um dia ele teve a oportunidade de destaque, e ele decidiu então, jogar tudo aquilo ali para fora, de uma forma perniciosa, nada beneficente. Nós vamos perceber então aqui duas visões. A visão reencarnatória, nos colocando a juventude como esse despertar de outras existências, e temos também a visão científica, psicológica, social, que irá dizer que sim, é um momento natural de conflitos. Ao meu entender, uma visão completa a outra, e as duas se dão as mãos para melhor entender e explicar essa nossa juventude, esse nosso jovem, esse mesmo jovem perante a vida social, com as suas perspectivas e possibilidades. Mas apesar dessas duas visões, é uníssono, é concordante de que o nosso jovem realmente, ele precisa sim de um direcionamento, de uma educação, de uma diretriz. Eu não estou dizendo aqui, quando falo sobre educação, quando falo de diretriz, eu não estou dizendo de imposição. Eu estou dizendo de um caminho, de um projeto de vida apresentado a ele como convite. Porque sim, é um momento de conflitos, e às vezes graves conflitos, e que precisam sim de uma ajuda, de um direcionamento. O psicanalista Roberto Chiniachik, no seu livro Seguindo em Frente, ele nos conta em alguns capítulos sobre alguns atendimentos que ele dava a alguns jovens. E ele vai falar que nessas experiências ele via assim o jovem das mais diversas formas de ser. Porque é natural o jovem passar aí por um período de conflitos, mas esses conflitos são extremamente naturais, beneficentes na sua construção. E muitas pessoas vão dizer assim: a adolescência é a aborrecência, é um preconceito. Porque esse momento de conflito também é altamente motivador para ele se construir, se consolidar, e com base nisso crescer, mudar de patamar. Mas há alguns, nos dizeres da experiência do Chiniachik, há alguns que se atolam nessa teia, nesse emaranhado de conflitos e se confundem. E como se confundem e não querem ir adiante, e não querem enfrentar o mundo como ele é, e não querem, como nós colocamos aqui no princípio, mergulhar nessa piscina e resolver o seu crocodilo, dar solução para ele, vão então se mascarar, vão então assumir uma outra posição. E nós vamos percebendo aí esses surtos de rebeldia, de violência, de drogadição, de alcoolismo, de depressão, muito comum, e outros fatos mais. Mas o que mais interessou para Chiniachik nessa sua experiência não era o problema em questão, o jovem drogado, o jovem depressivo ou o jovem violento. O que mais deixou ele curioso é o que motivava ao jovem a ter essa escapadela, essa saída pela esquerda e se assumir como um homem violento, como rebelde sem causa. Então ele foi conversando, tendo ali uma melhor abertura
o melhor diálogo, o melhor bate-papo, a melhor conversa com o próprio jovem. Ele foi percebendo o quanto de insegurança que eles traziam, o tanto de conflitos que eles traziam dentro de si e que às vezes não tinham resposta. Como não tinham resposta, se trancavam consigo próprios. Então, possuíam, por exemplo, medo da vida, possuía, por exemplo, inseguranças emocionais, e tinha então estes surtos para se voltar para a drogadição, para o alcoolismo e assim por diante. No jargão popular, o problema era mais embaixo. Havia alguma outra questão ali que precisava ser detectada. Isso é tão interessante que, aliás, tudo para mim é interessante, vocês estão vendo, né? Mas isso é tão interessante que muitas das vezes, aí na nossa reunião com pais, com professores, a gente vê alguns pais colocarem da seguinte forma na nossa realidade escolar: é preciso da gente passar mais filme informando sobre os malefícios das drogas, o malefício do álcool para os nossos jovens, porque eles não sabem. Eu ponho a mão na cabeça e digo: meu Deus, eles já sabem de tudo. O menino cresceu. Hoje uma criança com 8 anos de idade já tem uma carga horária fantástica de televisão e internet. Já tem informação para dar e vender. E sobre drogas e sobre álcool, eles têm até mais do que informação, eles têm também vivência. É muito difícil um jovem que alcança os seus 21 anos de idade, que não tenha hoje, na atual sociedade que nós estamos vivendo, uma experiência com alucinógeno ou um porre. É muito comum. E quando eu coloco isso para os pais, quando eu levanto essa preocupação para os professores, aí nas nossas reuniões, eles colocam assim: mas então o que a gente deve fazer? O que a gente deve trabalhar? Eu falei assim: não, a gente deve trabalhar o óbvio com eles. O que é o óbvio? Amizade, afetividade, cumplicidade emocional, companheirismo. Essas coisas que nós estamos precisando voltar a revivenciar. É esses tópicos, é esses pontos. Eles estão extremamente esquecidos. Hoje nós, com a nossa experiência, o companheiro falou aqui, com a nossa experiência de mocidade espírita, nós nos deparamos com algumas famílias, com alguns jovens, que dentro de casa, meu Deus do céu, existem verdadeiras muralhas, onde o pai não se permite abrir para o seu filho e vice-versa. Onde não existe o diálogo. Pessoal, vocês já perceberam para o sentido fantástico que essa palavra tem? Diálogo. Vocês sabem o que é diálogo? Porque tecnicamente falando, quando a gente vai fazer uma exposição na sala de aula, uma aula, ela tem que durar em torno de 45, 50 minutos. Se for uma palestra, 1 hora, 1h15. Se for um seminário, 3 horas, 4 horas. E se for um diálogo, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Porque diálogo é construção a 2. Eu coloco um tijolo, você coloca outro. Eu coloco um tijolo, você coloca outro. E juntos, dentro das nossas diferenças, construímos algo em comum. Amizade, por exemplo. É o diálogo. É esse sentido de diálogo. É essa palavra que muitas vezes falta no nosso convívio social, no nosso convívio profissional, no nosso convívio familiar. É essa preocupação que nos falta na maioria das vezes e que levam realmente a observarmos e vermos essa solidão existente entre indivíduos de uma mesma família, em que mal se trocam palavras, onde mal se conversam. É necessário, enfatizo aqui,
a preocupação para com esta construção afetiva. Importantíssimo ter esta cumplicidade, esse companheirismo familiar, de pai e de mãe para com o pai, deles para com os filhos, e assim se construindo sem parar. Outro dia, é até interessante, eu estava no Pão da Alma, um trabalho que funciona aqui aos sábados. Aqui que eu falo é para lá, indo para Cajuru. Mas aí eu estava lá e estava junto com alguns amigos. Aí eu estou vendo lá uma troca de carícias, de abraços entre o pai e a filha. E o pai abraçando a menina, de repente ele pega e começa a dar umas narigadas na testa da menina. Eu falei, Cândido, meu filho, o que você está fazendo? Eu estou ensinando ela beijinho de esquimó. Pô, não precisa para tanto, né? Mas está aí, não é? Uma construção afetiva, não é? Está aí um diferencial, uma abertura, não é? Está aí um relacionamento, aquele relato que o Zé Amaral gosta de falar, entre pai e filho. Para não ficar essa ilhinha solitária, não é? Que muitas das vezes vai se esconder o quê? Atrás de uma internet, conversando com 365, 400, 600 e tantos amigos do Orkut. Olha o sentido de amizade. Vai ter amigo assim com força. 700 amigos. Meu Deus do céu, é muito amigo. Outro dia, estava na casa de uma amiga e a gente conversando, né? Ela lá na sala de computação. E de repente ela teclava um pouquinho, conversava comigo. Teclava um pouquinho, conversava comigo. Aí eu virei, vendo aquela coisa, né? Continuei conversando. Aí de repente ela se alegrou. Ai, que bom! O foguetinho acabou de entrar. Eu, quem? O foguetinho. Eu falei, quem é o foguetinho? Ah, é o meu namorado. Tem 3 meses que a gente está namorando. Eu falei, menino, eu não sabia que você estava namorando? Que é isso? Ah, 3 meses. Eu falei, gente, qual que é o nome do foguetinho? Ah, eu não sei. E retrato dele você tem? Não, também não tenho. Mas vocês pelo menos se encontraram alguma vez? Nunca nos encontramos. Mas quem que é o diabo desse foguetinho, minha filha? Não, eu não conheço. É um namoro virtual, não faz pergunta difícil. Namoro. Veja, qual que é o sentido da palavra namoro aí para nossa amiga que namora o foguetinho? Qual que é o sentido? Aí eu levanto uma outra questão com vocês. Quer dizer que a internet é ruim? Quer dizer que o MSN é ruim? Que o Orkut é ruim? Não. Negativo. Bom demais. Eu acho que hoje eu já não dou conta de viver mais esse negócio. Porque como é prático e ajuda a vida da gente. Mas tudo depende de um direcionamento. Tudo depende do sentido que nós damos àquilo que nós estamos utilizando. Internet, por exemplo. Qual o sentido de visitarmos páginas pornográficas quando nós podemos visitar as mais variadas salas virtuais falando sobre cultura, sobre história, sobre geografia e outras coisas mais, né? E outras questões mais. É de suma importância para nós começarmos a raciocinar, perceber sobre isso. Então, nós vamos observar e perceber que sim, o jovem precisa de um direcionamento, dessa ajudinha. É necessário para nós. Porque o mundo social o percebe justamente desta forma que nós colocamos aí na tela. Com perspectivas e possibilidades perante uma vida social. Voltando. Qual é o sentido da palavra perspectiva? Qual é o significado dela no dicionário? É uma probabilidade. É uma promessa. Eu diria, romanticamente falando, é uma esperança. E dentro dessa perspectiva, ele nos apresenta possibilidades, ou seja, a qualidade daquilo que é possível, uma capacitação para o futuro. Esse é o nosso jovem. Esse é o ponto, o indivíduo, o personagem central aqui das nossas
reflexões, e que convive conosco, e que nós convivemos com ele, e que não tem como diferenciar sociedade no jovem ou jovem na sociedade, porque um está incluído no outro. Então nós vamos perceber esse somatório de perspectivas, esse somatório de possibilidades perante a esse jovem, ou significando para esse jovem, e que necessita sim de direcionamentos por parte de educadores. Quando eu falo aqui de educador, eu não estou falando de uma profissão, eu estou falando do sentido da palavra. Educador, educa a dor, alheia ou pessoal. Educador, que nela pode ter significado tanto para pais, mães, professores ou qualquer outra pessoa que delegue esse direcionamento para uma outra pessoa. Educar. E quando falamos também aqui sobre educar, não estamos dizendo aqui simplesmente na terminologia, de tratar de filho, tratar de pai, mas mais do que isso, ter envolvimento, cumplicidade daquilo que você quer zelar ou passar por uma outra pessoa. Nós falamos aqui de uma educação amor, de uma educação energia. É essa a conclusão que eu quero chegar com vocês. Há pouco tempo, uma mãe me deu um testemunho de educação muito interessante. Ela me colocou que o filho dela chegou até ela e disse assim: ó mãe, sábado eu vou sair e vou voltar só no outro dia. E ela, mãe, perguntou muito cuidadosa: mas onde é que você vai, meu filho? Eu vou numa festinha de aniversário. Tá, tudo bem. Mas como toda boa mãe, né, ficou ligadona, né, e descobriu que o menino não ia para nenhuma festa de aniversário. Ele ia para a famosa festa, muito na moda, a festa rave. Festa rave, que acontece muito em sítios, né, em locais mais distantes da cidade. Que é uma festa, quem conhece, não é onde tem muita música, é uma coisa mais ao ar livre, certo? E só por aí. É uma festa para maiores de 21 anos. E ela ficou sabendo. Aí então, ela chegou muito calmamente o filho dela e disse: meu filho, sobre aquela festa que você vai no sábado, eu fiquei sabendo que não é nenhuma festa de aniversário. É uma festa rave, não é isso? E o menino: mamãe, eu tinha esquecido. Mas eu ia falar para a senhora. E a mãe: claro, eu sei que você esqueceu, meu filho. Mas então eu estou aqui te lembrando que você não vai na festa. Mas por que eu não posso ir? Bom, justificativa. Primeiro, porque você mentiu para mim. Já não é boa coisa na negociação. Segundo, porque é uma festa para maiores de 21 anos. Você só tem 17. Terceiro, porque eu sou sua mãe, te amo muito, sou zelosa por você e estou dizendo que nessa festa você não vai. E ele então virou e disse: mas os meus amigos vão. E ela então, com energia: infelizmente, eu não sou mãe dos seus amigos. Sou sua mãe e estou dizendo: você não vai. E eu perguntei: minha filha, como é que você saiu disso? Foi uma tempestade. Ele chorou, bateu o pé, esperneou, foi para o quarto, bateu a porta, não foi jantar. Mas eu fiquei firme, com energia. Esperei o tempo passar, porque tempestade que vem, também vai embora. E não tem lugar que não precise de um sol, de um calor humano. Passado o tempo, fui no quarto, procurei ele, lá, com a cara emburrada, inchada. Eu falei: meu filho, o que é isso? Que cara emburrada, inchada é isso aí? Onde já se viu? Eu tenho motivos para não ter deixado você ir. E eu sou sua mãe, te amo muito. Não é a mãe do vizinho que vai te amar,
mais do que isso, mais do que eu. Vamos acabar com isso. E lhe dei um abraço. Energia. Energia. É uma mãe que educa com energia. Aquele exemplo que o Zé Mara gosta muito de dar nas suas palestras, o menino que chega perto da mãe e fala: eu quero, não, eu quero, não, eu quero, não, eu quero, toma, porque eu quero ser livre. E vai embora. É não até o fim. Se é sim, então está liberado. É uma educação com energia. E eu me lembro também de um exemplo que está no livro Morte, um Amanhecer, da tanatologista, terapeuta Elizabeth Kubler-Ross, onde ela conta um fato verídico, que eu estou contando aqui é verídico, de uma mulher, mãe, que estava com câncer, já em etapa final, e tinha um filho de 8 anos. Ela então estava com o seu filho, o menino disse: eu vou a um acampamento. E ela então disse: você não vai a esse acampamento, porque primeiro é necessário você cumprir os deveres, acabar ali com o seu trabalho de escola, depois você vai para a direção. E o menino disse: mas eu quero. E a mãe: filho, mas você não vai. Primeiro a obrigação, depois a diversão. O menino então virou para ela e disse: olha, eu gostaria que a senhora estivesse morta. Aquilo foi um baque para ela. Ela ficou chocada, natural, mas se recompôs e disse: sei que o que você acabou de falar foi com raiva, mas não foi de coração. Agora vá para o seu quarto e cumpra a sua obrigação. Porque mesmo que eu não estivesse viva, eu estivesse morta, a pessoa que estivesse zelando por você teria consciência, o bom senso de saber que você precisa primeiro fazer os deveres, para depois ir se divertir. E ela foi definhando, até que nos seus últimos dias de vida, ela pediu para a doutora Ross chamar o filho dela. O filho foi. E ela então disse: você lembra daquele dia que você desejou que eu estivesse morta? Eu lembro, mãe. Pois é. Eu agora estou morta. E sei, porque conheço a condição humana, que no futuro você irá lembrar deste instante e vai sentir uma coisa chamada culpa. Mas eu gostaria que você soubesse que essa culpa não é necessária, porque eu não levei isso em consideração. Gostaria que você lembrasse de mim nos nossos melhores momentos, porque eu vou morrer, mas não vou desaparecer. E lá da onde eu estiver, eu continuarei me preocupando com você. Agora me dê licença, porque eu não quero que você me veja nos meus últimos instantes. O menino se foi, ela desencarnou, e depois ele ficou sabendo que havia vários cadernos com poemas, com gravuras, com cartas, escritos a punho pela mãe, para que ele se recordasse dos seus melhores momentos. É uma mãe que educa com amor. Necessário se faz, quando falamos em educação, quando falamos em educar, no sentido etimológico dessa palavra, tirar de dentro para fora, trazermos isso dentro da energia e do amor. Pois só assim teremos esse termo que muitas das vezes, academicamente, colocamos lá no alto. Educação, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas vai viver essa palavrinha no seu dia a dia. Dá trabalho. Sobre esse tema, sobre essa forma, esse modelo, né, de educar, nós vamos perceber os mais diversos teóricos, os mais diversos pedagogos, filósofos, antropólogos colocarem nos seus posicionamentos. E quando nós falamos sobre, por exemplo, um Paulo Freire, dentro de uma sala, todo mundo discute.
Quando nós falamos sobre pestalozzi, nem tanto, mas o pessoal conversa. Se a gente fala sobre o modelo piagetiano, Piaget, está todo mundo em casa, todo mundo conversa sobre o construtivismo, não é? Agora, quando a gente vai falar desse modelo educacional que nós apresentamos aqui no início, né? Na proposta de Jesus, todo mundo vira, ah, meu Deus, lá vem o moralista, vem falar de Jesus, pelo amor de Deus. Mas se nós observarmos a proposta do Cristo nas entrelinhas, com aquele significado que está por detrás da letra, daquela metáfora que o Evangelho nos apresenta, nós vamos perceber ali um manancial de diretriz pedagógica, educacional, riquíssimo para as nossas vidas, e que muitos outros teóricos e muitos outros pedagogos colocam também sob outra forma. Mas é também uma proposta social, uma proposta pedagógica, muito bem levantado e defendido pela Dora Encontre em muitos de seus livros. A gente vai vendo que a proposta do Cristo não é simplesmente trazer aqui uma reforma religiosa, não é simplesmente vir aqui e fundar uma instituição. Não há nenhuma preocupação com isso. A preocupação dele é com o reino dos homens, essa sociedade de conflitos aqui. É trazer essa proposta até a nós, para ser vivenciada, sob a forma da reforma, sob a forma do rebuliço, do trabalho interior. Por esse motivo, é que numa das passagens do Evangelho, a gente vai ver Jesus colocando assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Olha que interessante. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim tirar você da sua comodidade. Eu vim fazer você pensar. Eu vim fazer você pensar. A mesma coisa que há anos e anos antes de Jesus, no livro Bhagavad Gita, Krishna colocaria para o seu discípulo Arjuna. Quando Arjuna chega até Krishna, e Krishna, como seu mestre, lhe diz: Arjuna, é necessário que você assassine a tribo dos Kurus, mas antes junte-se à tribo dos Pândavos. E Arjuna: mas Senhor, tu és meu mestre e me ensinou até hoje a amar e o caminho da paz, agora queres que eu mate? E Krishna: pois para que tu tenhas paz é necessário que você mate. Então Arjuna começa a raciocinar: mas quem são os Pândavos a quem eu devo me unir? Os Pândavos, diz Krishna, são as suas virtudes. E quem são os Kurus que eu tenho de assassinar? Os Kurus são os seus vícios. E aonde é que eu tenho de fazer, de travar essa guerra? Na sua consciência. Veja, o trabalho interior, a reforma íntima, o verdadeiro significado da palavra educar, educere, tirar de dentro para fora, começar a trabalhar aqui, no interior. É Krishna dizendo a Arjuna as mesmas palavras, sob um formato cultural diferente de Jesus, nos trazendo a lição: eu não vim trazer a paz, mas a espada, que foi muito bem entendida por Paulo de Tarso numa de suas cartas, quando nos aconselha: irmãos, é necessário combater dentro do bom combate a nossa guerra interior, que por sua vez foi muito bem lembrado na questão 917 de O Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade, respondendo a uma indagação de Kardec, coloca em termos claros: necessário se faz o trabalho dos bons hábitos e o combate ao recrudescimento do egoísmo e do orgulho. É o trabalho de educação que é feito por todos nós. É a preocupação que nós trazemos para todos nós como uma preocupação de ordem social e não utópica ou simplesmente filosófica, mas também prática. Só para a gente pontuar esse nosso trecho,
eu gostaria que vocês se atinassem, refletissem, lessem alguns trechos que nós selecionamos dentro do Evangelho, numa tradução livre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não temais, ó inquieto rebanho, pois foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai-o aos pobres. Provei-vos de bolsas de estrelas, que não se gastam com o tempo, nem se consomem na morte. Ajuntai o tesouro das coisas do céu, que não estão sujeitas ao ladrão, nem à ferrugem ou às traças. E mais esta: porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso é tão interessante. Essas 4 passagens aqui que eu selecionei são passagens que estão lá no Evangelho de Mateus, João, Marcos, que todos nós com certeza já conhecemos, mas a qual, apesar da preocupação de muitos em lerem isso aqui simplesmente no seu significado religioso, na sua terminologia religiosa, José Herculano Pires, um professor e filósofo muito conceituado na cidade de São Paulo, certa vez, no ano de 1946, foi convidado para apresentar uma proposta social, uma série de teses que motivasse a modificação da sociedade. Pontos, tópicos, educativos, que pudessem vir como preocupação social por todos aqueles que estavam trabalhando dentro dessa área na época, na cidade de São Paulo. E Herculano Pires tem o bom senso, a ousadia, eu diria, de apresentar uma tese educacional desenvolvida em cima da proposta educativa trazida pelo Cristo e que ficou conhecido como as teses do reino. Ele apresenta ela muito rapidamente, a gente vai colocar aqui, sobre 4 aspectos. Quando ele diz que toda transformação social, ela deve ser iniciada por nós. Para obtermos um verdadeiro mundo de luz, é necessário acendermos a luz de nossa alma. A gente vai se recordar aqui de Mahatma Gandhi, quando ele nos diz: tu queres ver a paz na tua nação? Tu queres ver a harmonia na sua sociedade? Pois então seja esta paz tão esperada. Pois então seja esse amor, essa harmonia que você tanto quer. É um trabalho motivado, acima de tudo, por nós. Ele então ainda nos oferece uma seguinte questão. Quando ele diz que é necessário também modificar o meio, ao mesmo tempo em que acendemos a luz nas almas, em nossas almas, temos de fazê-la brilhar também no meio social. Nos recordamos aqui de Jesus mais uma vez dizendo: vós sois a luz do mundo. Brilhe essa luz diante dos homens, nos alertando aqui das nossas potencialidades, de tudo aquilo de bom que nós temos, que nós possuímos, e que necessário se faz extrojetarmos, exteriorizarmos para o nosso mundo. Porque a gente pode falar bastante, mas nada tem tamanha autoridade do que o exemplo, do que o fazer. Às vezes você está discutindo com uma pessoa como se deve fazer ou como não se deve fazer, e a pessoa continua discutindo. Mas a partir do momento que você pega e mostra, não que ela está errada, mas aquilo que é o certo, aí ela muda a opinião. Ou pelo menos deveria ser assim. Porque o exemplo, ele contagia pessoas. Eu já narrei para muitos de vocês, e lembro também, daquela famosa irmã de caridade, chamada Agnes, e que morava na Inglaterra, e foi chamada, convidada pelo governo da Índia para dar aulas de inglês para crianças ricas, da mais alta aristocracia.
Ela então se direciona para essa escola e começa a ensinar língua inglesa para crianças da Índia. Mas ela fica sabendo que ali perto havia uma cidade chamada Calcutá, e que havia crianças que não sabiam soletrar o próprio nome. Ela então muda de posição. Ao invés de ensinar língua inglesa para as crianças aristocráticas, vai ensinar a soletrar o próprio nome às crianças da periferia de Calcutá. Assume outro nome, Teresa. E como trabalha em Calcutá, Teresa de Calcutá. Mas como é que ela vai ensinar as crianças a lerem, a escrever? Não tinha lápis, não tinha borracha, não tinha papel. Mas isso não é nenhum empecilho para ela. Pegando galhos da árvore, escrevendo no chão, apagando com a planta dos pés e tornando a escrever, ela ensinou a centenas de crianças a lerem. Ela alfabetizou as centenas de crianças e começou a cuidar de necessitados, a levantar mutirões para dar alimentação para esses necessitados, a dar remédio para essas pessoas, e começou a se fazer exemplo, e começou a ter nome. Um jornalista da Inglaterra ficou sabendo o que ela estava fazendo na Índia e fez questão de divulgar no jornal. Freira Teresa está amontoando vagabundos na cidade de Calcutá, dando comida e remédio para essa gente. E aí usou aquele jargão já surrado. Ao invés de dar o peixe, deveria dar a vara. Mas Teresa de Calcutá, muito calma, sim, mas os meus necessitados não têm força para segurar a vara. Então o que eu posso dar para eles é peixe. E vou aguardando que o meu irmão jornalista um dia lhe conceda a vara para que eles possam pescar. Era uma mulher inteligente, uma mulher sábia, que não tinha talvez o quesito intelectual que nós vemos por aí, mas tinha experiência de vida, tinha vivência interior. Nós vamos ver uma outra proposta colocada por Herculano Pires, quando ele diz: é necessário ter escolaridade. É a essência da vida, ensinando para aprendermos e aprendermos para ensinar, que vai de contra aquele termo sofrido que colocam para a gente, de que o mundo é um mundo de, um vale, aliás, né, de lágrimas, onde todos nós viemos para sofrer. Não, muito pelo contrário. Já dizia um antigo evangelizador meu, que colocava o seguinte: olha, a vida é uma escola, falava sobre Milton Júlio, a vida é uma escola, e é uma escola onde você vem para aprender, e como escola é que ela funciona, porque se você chega aqui e não dá conta do dever de casa, aí você toma uma bomba, e volta e repete o próximo ano. É a reencarnação, dando-nos oportunidades para que nós possamos nos experienciar, para que nós possamos aprender, e aprender para ensinar. Quando eu coloco essa dicotomia, né, de aprender ensinando e ensinar para aprender, né, eu me lembro muito do nosso amigo aqui de Divinópolis, José Carlos Pereira, do nosso movimento espírita. E uma vez descendo com o amigo Pereira, ali do Porto Velho, e chegando até o centro da cidade, eu percebia ele: olá, professor. Aí cumprimentava o outro: oi, professor. Aí mais uma frente: olá, professor. E mais uma frente: tudo bem, professor? Oi, professor. Eu olhei aquela rua e falei assim: meu amigo, do lixeiro, passando pelo açougueiro, até uma mulher que eu não sei o nome, todo mundo é professor do senhor. Me diga aqui, qual é a faculdade que esse povo formou? Aí ele dizia, né, com muita sensibilidade: é a escola da vida. E quem é que não tem uma lição de vida para ensinar para a gente? Colocava aí o nosso amigo Pereira, né, amante do Herculano Pires. E por último, a última tese nos coloca Herculano Pires: ser obediente às leis. Nós,
obedecemos a leis morais, como os corpos obedecem a leis físicas. Uma e outra são leis de Deus, que nos conduzem obrigatoriamente para o reino, e o reino de felicidade, e o reino de harmonia. Porque se nós tivermos destino, esse destino é a nossa felicidade. A isso, todos nós estamos destinados a ser felizes. E isso não é nenhuma utopia, não. Isso não é nenhuma utopia. Isso aí será o nosso grande objetivo de vida, e que já deve começar a ser construído a partir de agora, neste instante, neste momento, por todos nós, aqui, no nosso ciclo, no nosso bloco social. Isso deve começar a ser construído em nós, porque as leis de Deus, elas são imutáveis como o próprio Deus, e agem em nós e através de nós como leis, aonde nós vamos estar sempre evoluindo. A questão 614 e 615 de O Livro dos Espíritos estabelece isso muito bem. Nós, aqui, como espíritos encarnados, possuímos um instrumento fantástico, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que nos dá a capacidade de escolhermos caminhos, de ter as nossas decisões próprias. Mas a partir do momento que essa decisão vai de encontro às leis divinas, aí nós somos chamados à atenção. Por exemplo, quando nós entramos no limite do outro, quando nós causamos malefícios ou prejudicamos a outrem, naturalmente a lei divina entra em ação. E você vai ter que dar conta, responsabilidade dessa sua ação no seu atual estágio ou em um próximo processo encarnatório. Porque você é livre para arbitrar, mas você também tem que ter a capacidade de responder pela atitude, pela decisão que você tomou. É assim que nos é colocado. É interessante, porque às vezes nós colocamos essa questão do livre-arbítrio, nós possuindo o livre-arbítrio, e ao mesmo tempo Deus agindo também em nós, ou através de nós, a fim de estarmos nos limitando, quando estamos prejudicando a outra, ou coisa desse tipo. Então, como é que Deus age dessa forma em nós? Será que o nosso livre-arbítrio é relativo? De forma alguma. Nós somos livres para arbitrar, mas dentro de um limite. Dentro de um limite. Respeitando aqui o seu espaço e respeitando também o espaço do outro. A partir do momento que você prejudica o espaço do outro, você é chamado à atenção. Uma vez colocando isso para uma pessoa aqui da cidade de... um povoado que tem aqui chamado Tamboril. E eu colocava isso para as pessoas e falava desse livre-arbítrio, e o qual Deus, às vezes, através das leis divinas, entrava em ação, nos chamava a atenção. Aí o homem virou para mim e disse assim: seu Vantuil, é como nós fazemos aqui na roça. Eu falei: mas vocês fazem livre-arbítrio? Como é que vocês fazem na roça? Não, é porque eu só estou falando que a gente é livre para fazer o que bem entender. Mas quando a gente extrapola um pouquinho e passa dos limites, as leis divinas nos chamam a atenção, não é isso? Isso mesmo. Pois é, mas o que acontece aqui na roça? Eu falei: o que é que acontece aqui na roça? Sabe o que é? É que o potro, quando nasce, ele gosta de correr para tudo quanto é lado do pasto. Então a gente pega esse potro, dá uma corda comprida para ele e amarra ele na árvore. Aí o potro pega e começa a correr. Aí a corda fica comprida e o potrinho cai. Porque ele cai, a gente puxa. Porque o lugar dele não é para correr até lá no outro lugar, ele tem um limite para respeitar. Tem assim que funciona o livre-arbítrio. Meu irmão, é mais ou menos assim que funciona o livre-arbítrio. Porque ensinando para aprender e aprender para ensinar. Não é isso? E conto para vocês
uma história de que havia um sábio de nome Shammai. E certa feita foi até ele um jovem que lhe fez o seguinte desafio: o senhor, que é tão sábio, é capaz de me explicar todo o significado da Bíblia enquanto eu fico de pé, em um pé só? E o sábio: mas isso é impossível. Para eu falar de você, do significado de toda a Bíblia, é necessário alguns anos, é necessário um curso de teologia. E o jovem: então não me interessa. Não me interessa. Mas havia também um outro jovem, um outro sábio, chamado Hilel. E o jovem foi até este sábio. E lhe colocou o mesmo desafio: o senhor, que é tão sábio, é capaz de me explicar toda a Bíblia enquanto eu fico de pé, em um pé só? E Hilel: lógico. Tome a posição. Ele tomou a posição do 4. E Hilel então disse: ame. E o jovem: que mais? Que mais? Aí ele: é só isso? Não é possível. O senhor está querendo me dizer que toda a Bíblia existe para simplesmente amar? Ele: não. A Bíblia é fundamentado nessa palavra, nesse sentimento, amor. Agora, se você não vivencia esse sentimento, essa palavra, é necessário todo o palavrório para explicar aquilo que você vai ter que viver mais para frente. Eu estou dizendo isso porque hoje nós praticamente perdemos o significado da palavra amor, o sentido desse sentimento sublime nas nossas vidas, e ao qual, muito bem lembrado pelo professor Herculano Pires nas suas teses sobre o reino, nós podemos ter todo o conhecimento, nós podemos saber como nos posicionar desta ou daquela forma na sociedade, na educação dos nossos filhos, no nosso ambiente social, no nosso ambiente profissional, mas se não tivermos amor, já dizia Paulo de Tarso, nada disso tem fundamento, nada disso retine por dentro. O Dr. Paul Pichel, neurologista, no livro Conversando com o Coração, ele vai nos dizer que hoje nós conhecemos dois significados da palavra amor. O amor no seu sentido teológico, ou seja, que para você amar realmente é necessário você praticamente ser santo. Então você tem que se alienar do mundo e se entregar a uma comunhão com Deus, só entre você e Ele. Ou então o amor do seu sentido sensual, ou seja, negue toda essa divindade e viva o seu agora, porque o que importa é o prazer, e o auge desse prazer sensual, desse prazer sexual, é o gozar. Isso é o que nos interessa. Mas o nosso neurologista não conhecia a doutrina espírita, que vai nos dizer que o amor é muito mais do que isso. O amor é plenificador e pode estar nos mais diversos momentos, nas mais diversas circunstâncias, nos mais diversos instantes. Por exemplo, no instante em que você se comunga com Deus através da prece, da oração, da meditação, onde não é preciso você se alienar do mundo, mas se ligar a esse algo maior que te deu a vida. E nesse diapasão, nessa ligação com esse algo maior, com esse Pai, você agradece o seu existir. É o mesmo sentimento que pode estar presente também em uma relação sexual, aonde depois da comunhão sexual, em que você alcança esse auge no gozar, a questão ainda persiste, porque existe ali amor. Então você vira para o seu parceiro ou para a sua parceira e agradece pelo seu existir, por estar do seu lado. E aí vem as carícias, vem o toque de olhares, e assim por diante. É um amor planificador. Tudo isso para explicar que o amor é, e que pode ser expresso através das mais simples atitudes, porque é um sentimento que não está no mínimo ou no máximo com que se expressa,
mas está na intensidade, na intenção, na intencionalidade. Buscamos lá no Evangelho de Jesus, na passagem do bom samaritano. E passando por ali, viu um homem caindo à beira do caminho e sentiu por ele compaixão. Uma paixão maior para com aquela paixão, com aquela pessoa. E nos diz, Joana de Ângeles, que essa atitude, esse sentimento, às vezes fica esquecido no nosso dia a dia, no nosso rebuliço, no nosso viver. Às vezes fica esquecido. É esse sentimento que move esse gesto de compaixão, que move as boas atitudes e que faz movimentar uma Teresa de Calcutá a construir diversos asilos para ajudar o outro, para depois dizer no final: é necessário fazer algo mais. A mesma expressão que era dita por Vicente de Paulo, que com 89 anos saía pelas ruas da França à cata de pessoas necessitadas. E os seus amigos, seus companheiros vinham atrás dele: Messia Vicente, vamos para casa, tu estás doente, estás com febre. E Vicente de Paulo: mas é necessário algo mais, eu sei que posso fazer algo mais. A mesma questão ao qual Chico Xavier foi abordado certa vez por um jornalista, outro jornalista, e que lhe colocou: Chico, há 35 anos que você está aqui com esse centro espírita em Uberaba e você só dá sopa para esse pessoal. Chico, quando é que você vai dar outra coisa além de sopa? E Chico: uai, meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Quando eu era jovem, a casa do meu vizinho, defronte à minha casa, foi incendiada. E o fogo comia essa casa com 1001 labaredas. Eu peguei o telefone, liguei para o corpo de bombeiro, mas eles estavam demorando. Eu então eu olhei e do meu outro lado tinha uma caneca, umas canecas de café. E peguei essa caneca, enchi ela de água, fui até o incêndio e joguei uma aguinha. Voltei, enchi a caneca, joguei mais uma aguinha. Voltei, enchi a caneca e joguei mais uma aguinha. Aí passou uma pessoa e disse: Chico, o que você está fazendo? Estou apagando o incêndio. Enquanto o corpo de bombeiro não vem, eu estou apagando o incêndio. Eu estou fazendo isso, meu irmão jornalista. Enquanto o corpo de bombeiro não vem, eu estou dando sopa para esses necessitados. Mas eu sei que nós podemos fazer algo mais. Nós podemos fazer algo mais. Esse algo mais é de grande importância nas nossas vidas. Esse algo mais que todos nós podemos dar a uma outra pessoa. Eu gostaria de contar, para concluirmos, já que eu estou falando de experiência dos outros, uma experiência pessoal também. No ano de 1990, eu passava, juntamente com a minha família, por uma situação de vida muito difícil, muito complicada. E tínhamos um amigo que vinha nos visitar semanalmente. Meu pai havia se acidentado e havia passado por diversas cirurgias. Então esse amigo disse a meu pai: vejo que o senhor está passando por dificuldades físicas depois com a cirurgia. Meu pai: é verdade, eu tenho tomado remédio, mas as dores não param, não cessam de jeito nenhum, já vai para meses que eu sinto isso. Então disse: olha, eu queria dar ao senhor algo mais. Gostaria de te dar um passe. Meu pai: mas o que é um passe? O senhor fique tranquilo, o senhor feche os olhos, pense em Jesus, eu vou posicionar a mão sobre você e vou fazer aí um processo de energização. O senhor vai posicionar as mãos sobre mim, isso, eu entendi, o senhor vai me benzer. É mais ou menos isso. Meu pai é muito simples e deu um passe. Meu pai sentiu algo, um bem-estar que ele não sentia há meses. Há meses. Na hora que ele acabou de de dar o passe, meu pai virou para o companheiro e disse: nossa, será que você não dá para dar passe em mim todo dia, não?
E ele então disse: posso fazer isso e algo mais. Veja a palavrinha, algo mais. Eu posso também dar aqui um endereço de uma casa espírita que fica ali na rua São Paulo, quarteirão fechado. O senhor vai lá, tem reuniões públicas, Casa Espírita Maria de Nazaré. É só o senhor ir lá, eu te aconselho aí nas quintas-feiras. Ah, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar na Casa Espírita, meu Deus do céu? Não, só fique tranquilo. É só você chegar lá, vai ter um grupo de pessoas, e vai dizer assim, aí o senhor pergunta assim: é aqui é que é a reunião do Sozé Amaral? Naquela época já era Sozé. Sozé Amaral, é aqui mesmo, pode entrar. Meu pai tornou-se espírita depois disso. E a prole todinha, né? A família toda. E eu digo a vocês, já de 1990 até aqui, 2008, foi uma caminhada muito grande. E mesmo tendo se tornado espírita, isso não quer dizer que eu não passei por dificuldades, por momentos difíceis. Passei sim, por momentos graves, como qualquer outro jovem. O espiritismo não é porta de milagre nenhum para a sociedade, mas nos proporciona discernimento, nos proporciona consolo e nos coloca aqui a sua resposta, a sua proposta de vida social. Eu tenho apenas 28 anos e não tenho aqui muita experiência, mas eu gostaria de dizer aos amigos de que vale a pena viver, vale a pena acreditar com esperança no nosso mundo, na nossa juventude e continuarmos a avançar. Por mais que haja catástrofes, por mais que haja discórdia, por mais que as pessoas digam: antigamente era diferente, agora está muito difícil. Não. Tudo, dizia o Voltaire, o seu personagem Cândido, tudo é para melhorar, tudo é para transformar, tudo é para se motivar e nos direcionar obrigatoriamente para este reino. Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens, ele colocava da seguinte forma: em um momento de tantas disputas, sejamos nós aqueles que tenhamos a honra de disputar a condição daqueles que irão amar, mesmo não sendo amados, que irão ajudar, mesmo não sendo ajudados, que irão auxiliar, mesmo não sendo auxiliados, e que irá, enfim, fazer a sua parte e dar a sua contribuição. Gostaria da atenção de vocês, neste instante, para uma conclusiva reflexão sobre aquilo de contribuição que nós podemos dar para a nossa sociedade. Quando chega a noite eu me deito e começo a pensar nesses jovens perdidos nas ruas, a ferir e a matar. São mulheres lá fora, aqui dentro, aqui dentro de nós. Tanta gente pedindo amor e não soube sua voz. Nós podemos mudar tudo isso, é preciso tentar. Basta levar a paz e sementinha para todo lugar. Um sonho nasceu, uma flor se abriu, e são todos os motivos para continuar. Um coração vibrou, um coração surgiu, e eu sei usando o amor com nosso estado. Para cultivar os corações, semente de paz,
jardineiro da paz. Obrigado, pessoal. Nós agradecemos ao Vanduil pela brilhante exposição da noite e esperamos que você possa estar conosco em outras semanas espíritas, fazendo exposições como esta. Nosso muito obrigado, viu, Vanduil? E lembrando que amanhã, dia 25, aqui na Câmara Municipal, nós teremos a continuação da nossa 25ª Semana Espírita com o tema Construindo a Paz, Promovendo a Vida em Família. A expositora será a Elizabeth de Uberlândia, a partir das 19h30. Nós queremos agradecer também ao músico Everton, ao Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, ao GERCAM, à Câmara Municipal de Divinópolis. Eu tenho um recadinho aqui. Não percam a promoção do Clube do Livro. Um livro por R$15 e 2 livros por R$20. E se você ainda não faz parte do Clube do Livro, é só se inscrever. São várias vantagens, por apenas R$12 por mês. E você recebe seu livro em casa. Então, se alguém interessar, pode procurar a Elisa aqui no saguão, que ela vai dar mais informações. E lembrar também que a banca do Livro Espírita está dando 30% de desconto em todos os seus livros durante essa semana. E para encerrarmos a noite de hoje, eu gostaria de convidar o Everton para fazer para nós a prece de encerramento. E após a prece, nós teremos os sorteios de livros. E hoje tem bastante brinde, viu, gente? Meus caros irmãos, depois de uma boa palestra, boas vibrações, vamos então fechar os nossos olhos, agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui, de tirarmos um pouco do nosso tempo, dos nossos afazeres, do nosso cotidiano profissional, familiar. Estamos aqui, neste momento, para aprendermos, para agradecermos essa oportunidade que se chama vida. E lembrarmos do nosso amigo Jesus, guia e modelo de todos os tempos para a nossa humanidade. Neste momento, não somos João, Maria, não somos José, somos espíritos encarnados, viajores de várias etapas. E somos aqui como espíritos a somatória de todo esse processo, todas essas viagens, e trazemos no íntimo de cada um de nós a essência dessas vidas. E na medida que damos atenção a essa essência, manifestamos nas nossas ações o grande sentimento amor, que vivencia nos pequenos atos os grandes pensamentos. Ó amigo Jesus, sê conosco, hoje e sempre, dando a cada um de nós a oportunidade devida para sermos cada vez mais filhos de Deus nesta vida que se manifesta. Muito obrigado, hoje e sempre, que assim seja.
Vamos lá, gente. Nós temos um anjinho aqui hoje. Ele estava escondidinho ali, ó.